Olá, hoje iremos conversar sobre um assunto bastante prevalente na população feminina, que são os corrimentos vaginais. Na verdade, mais ou menos cerca de 70 a 75% das queixas das mulheres que vêm ao consultório ginecológico estão correlacionados com algum processo inflamatório ou, de repente, algum processo infeccioso que acomete a região da genitália. Geralmente, os corrimentos vaginais eles causam muito desconforto para as pacientes e, por isso, é fundamental que seja realizado um diagnóstico precoce e um tratamento adequado para esse tipo de corrimento. Um conceito importante que vocês têm que ter em mente é a respeito de como funciona a flora vaginal. Na verdade, o canal vaginal ele é repleto de uma série de micro-organismos, bactérias, fungos e vírus. E esses micro-organismos eles habitam o canal vaginal de uma forma harmoniosa. De repente, por algum desarranjo dessa flora bacteriana ou algum desarranjo dessa flora correlacionada aos fungos e aos vírus, ocorre um desequilíbrio e, consequentemente, ocorre o corrimento vaginal. Um conceito importante que tem que ser muito discutido entre as pacientes é a diferença entre o conteúdo vaginal fisiológico e o corrimento vaginal patológico. Na verdade, existem muitas pacientes que têm o conteúdo vaginal fisiológico. O que é isso? São as glândulas vaginais que acabam secretando, acabam produzindo uma quantidade maior de muco e, consequentemente, a paciente acaba relatando que ela apresenta uma pequena secreção com uma coloração semelhante a uma clara de ovo, porém sem nenhuma coceira, sem nenhum odor característico. Para esse tipo de paciente, tem que ser muito bem orientado que isso é uma alteração fisiológica do seu próprio organismo. Porém, quando essa paciente percebe que de repente tem alguma alteração na quantidade, no odor ou de repente na coloração desse corrimento, aí sim essa paciente tem que ser investigada. Geralmente, as principais causas do corrimento vaginal são infecciosas, mas existe uma pequena parcela dessas pacientes que acabam desenvolvendo o corrimento vaginal por alguma alteração inflamatória. Então, é extremamente importante que a paciente, ao notar que tem o corrimento vaginal, que ela procure o seu ginecologista para que ele faça uma avaliação clínica adequada e um exame ginecológico minucioso. Eu gosto de dividir basicamente os corrimentos vaginais infecciosos em 3 agentes principais. O mais comum deles é a vaginose bacteriana. A vaginose bacteriana é um corrimento vaginal que é ocasionado por bactérias que já habitam o canal vaginal. Então, ele é caracterizado como sendo um corrimento mais branco, acinzentado, é um corrimento bem fluido, bem homogêneo, que tem um odor muito característico. Algumas pacientes referem que tem um cheiro de peixe podre, que principalmente aparece depois das relações sexuais ou durante o ciclo menstrual. Para esse tipo de corrimento é fundamental que seja instituído um tratamento com antibiótico por via oral durante um período prolongado. O antibiótico mais utilizado é o metronidazol. Muitas pacientes me questionam se o parceiro precisa ser tratado ou não. E existe, na verdade, como se fosse uma discussão entre os atuais guidelines sobre isso. Mas, basicamente, nos casos de vaginose bacteriana, a maioria dos protocolos não trata o parceiro. O segundo tipo de corrimento, que é muito comum, é um corrimento que é chamado de candidíase. A candidíase é um corrimento ocasionado pela proliferação aumentada de determinados fungos no canal vaginal. As estatísticas atuais demonstram que mais ou menos 75% das mulheres irão ter pelo menos um episódio de candidíase durante toda a sua idade reprodutiva, e isso indica que a prevalência é muito alta. Esse corrimento, ele é um corrimento vaginal esbranquiçado, é um corrimento vaginal que ele é mais grumoso e ele gera muita coceira na região da genitália. Muitas mulheres até mesmo referem que sentem um ardor, um desconforto para urinar ou para ter relação sexual. A candidíase vaginal não é uma doença sexualmente transmissível e, portanto, vocês mulheres, caso sejam portadoras da candidíase, não precisam ficar desesperadas, mas
O fundamental é que vocês realizem um tratamento com medicação antifúngica, tanto por via oral quanto por via vaginal, para que diminua a concentração de fungos no canal vaginal e, consequentemente, ocorra uma melhora dos sintomas. O último corrimento vaginal infeccioso é um corrimento ocasionado por um protozoário chamado Trichomonas vaginalis. Esse corrimento é considerado como sendo uma doença sexualmente transmissível. Então, esse é o único tipo de corrimento em que, independente se o parceiro tem sintoma ou não tem sintoma, ele também deve ser tratado. É um corrimento de uma coloração mais esverdeada, é um corrimento que tem uma consistência bolhosa e também tem um odor muito característico. Quando a mulher é examinada, esse corrimento ele acaba ocasionando uma inflamação de todo o canal vaginal. Então, até mesmo a região do colo do útero acaba sendo acometida. Quando a paciente é portadora de tricomoníase, ela deve ser tratada de forma urgente. Por quê? A tricomoníase, que é esse corrimento ocasionado por esse protozoário, ela está muito correlacionada com a aquisição de outras doenças inflamatórias e infecciosas, principalmente a doença inflamatória pélvica. Muitas pacientes me perguntam o porquê do surgimento desses corrimentos, e existem determinados hábitos de vida que estão correlacionados com uma maior incidência, com maior surgimento desses tipos de corrimento. Então, aqui vão algumas dicas para vocês. Primeiro, deem preferência à utilização de vestes íntimas de algodão. Tentem evitar utilizar calcinhas de tecido sintético, porque esse tipo de vestuária acaba aumentando a umidade do canal vaginal e, consequentemente, predispondo a um desequilíbrio do canal vaginal, da microbiota do canal vaginal. Segundo, sempre mantenha a genitália íntima bastante seca e bastante arejada. Muitos médicos acabam orientando as pacientes a não utilizarem calcinha ao dormir, porque isso facilita, promove um maior arejamento do canal vaginal. E por último, sempre evitem de deixar a calcinha secando no banheiro, porque essa umidade também facilita a multiplicação desses patógenos, dessas bactérias, fungos e vírus que habitam o canal vaginal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não precisem ficar preocupadas ao constatarem que vocês são portadoras do corrimento vaginal, porque isso é uma coisa muito frequente entre as mulheres. O que eu quero que vocês tenham em mente é que vocês devem procurar o seu ginecologista, evitem de utilizar medicação por conta própria, porque muitas vezes o tipo de tratamento que vocês estão instituindo, que vocês estão utilizando, não é um tratamento adequado para esse tipo de bactéria, fungos ou vírus. Nos vemos na semana que vem. Até mais!